entra no ar o patrão. Gente interessante sempre vem, histórias que prendem a atenção, conversas que tocam o coração. Cada história é única ali. Francine traz tudo só pra ti. Curiosidades pra aprender, com as celebridades te surpreender. Pode Fran, história de vida. Pode Fran, acontecimentos. Pode Fran no YouTube. Existe um perfil de adolescente que sempre frequentou o judiciário, desde sempre. A gente tem um estudo lá de 1970 que é o mesmo perfil, que é aquele menino muito pobre, muito vulnerável, em famílias sem acesso a políticas públicas e direitos básicos, que basicamente comete furto, roubo e tráfico, né? Isso sempre foi o material de trabalho que chegava. Só que de uns tempos para cá mudou o perfil. Passou a chegar um adolescente de classe média, classe alta, aluno de escola particular, inserto em famílias organizadas, estruturadas, alunos de boas escolas, que cometem outros tipos de crime. Como quais? A gente tem tido muitos crimes contra a honra, então racismo, misoginia, homofobia, muito estupro e violências de gênero em geral. E a gente tem tido assim, casos de violência extrema, assustadora, que eu nunca na minha vida tinha visto em 20 anos de magistratura, de grupos de violência extrema, misoginia no Discord, em que meninas de 11, 12, 13 anos foram feitas vítimas, foram cooptadas, tornadas escravas, né? Eles chamam elas de escravas sexuais, elas são forçadas, assim, coagidas e chantageadas a praticar coisas horrorosas, por exemplo, fazer sexo com animais domésticos, torturar e matar cachorro, gato, passarinho. Várias foram instadas a enfiar, introduzir objetos nas partes íntimas. Eu tive um caso agora de uma menina que teve que engolir um punhal, a garganta dela foi dilacerada. A gente tem um caso bem recente em que um adolescente se envolveu numa tentativa de homicídio de um morador de rua, que ele incendiou essa pessoa, né, atirou fogo, incendiou, e transmitiu ao vivo pelo Discord, na call, onde tinha mais de 300 adolescentes assistindo. Isso foi combinado antes no Discord, eles criaram um evento na comunidade. Quer dizer, a plataforma sabia que isso ia acontecer, isso foi avisado. Boa noite, quarta-feira, 21 de maio de 2025. Tá passando rápido o ano, né? Quase na metade já. Um calorão que ninguém aguenta. Então vamos plantar mais árvores, né? E cortar menos, porque isso é resultado do homem, né? Do homem para com a sua natureza, né? As pessoas acham que a gente está dividido, né? Que a gente é uma coisa, que a natureza é outra, que o mundo é outro. Você fala, meu, para. Mas não sou eu que vou mudar, né? Acho que a gente tem que querer mudar, tem que querer ser melhor. Eu só jogo. Então, vamos pensar bem sobre isso, né? Nossos filhos aí, tudo criancinha. Daqui 30 anos, o que vai ser? 150 graus na sombra? É tudo torrado. Me deixa nervoso esse tema. Mas outro assunto também que eu venho focando, né, é sobre a revogação da lei de alienação parental. Da forma que ela foi criada para ajudar a proteger as crianças numa possível desavença, né, familiar, depois que o casal se separa, porém ela vem sendo usada contra a mulher que denuncia ou pensa em denunciar casos de violência e abuso, né? Daí já vem o advogado do outro lado, já manda uma alienação parental em cima da mãe e a mãe fica amordaçada vendo seu filho sofrer por anos até provar, né, o que ela é inocente. O filho já precisa de 20 psicólogos para lidar com a violência e, em muitos casos, abuso. Abuso, gente. Olha o que está acontecendo
na casa do vizinho, na sua família, sabe? Porque esses absurdos, ai, não tenho nada a ver com isso, na minha família não está acontecendo. Está acontecendo sim, porque tudo que afeta um semelhante afeta você também. Vamos pensar nisso também. As autoridades aí, o magistrado, né, o judiciário, todo mundo, cara, o Ministério Público, olhem bem para essas mães. Olhem com compaixão nos olhos dessas mães, tá bom? É um pedido meu. Se vocês conhecerem alguém que está passando por uma situação parecida, peço que envie esse vídeo, tá? E eu quero dar parabéns para minha amiga Fabiola, que recuperou seu filho, vítima de uma ação de alienação parental, ficou 2 anos longe do seu tesouro. E há uma semana eles estão lá, felizes. Viu, Luquinha? Que alegria. E uma semana maravilhosa, Ecobeer lançando mais produto, um sucesso na APAS Show 2025, um stand maravilhoso, cheio de negócio, uma marca cheia de inovação, né? As melhores águas. Vocês gostam lá da Ecobeer, hein? Sem dúvida. Então vamos prestigiar a loja ali na Pompeia. Muita gente não conhece. E eu estou aqui com muita honra, com um mestre em educação, diretor aposentado de uma das maiores escolas públicas de São Paulo, ex-diretor de uma escola cidade vizinha, vencedor do Prêmio Familiar pelas mãos da presidente Dilma. Como é o nome desse prêmio? Grupo Ciência. Imagina você, né, um servidor da educação, uma pessoa que acredita que você transforma vidas, famílias, mundos, a sociedade pela educação, que é assim que deveria ser desde sempre, mas a gente sabe que são poucos que realmente lutam por ela. Receber um prêmio, né, assim, do presidente, deve ter sido um orgulho gigantesco. E o professor Wagner Impellizieri, falei certo? Impellizieri. Esse nomão aí, italiano, né? Um palavrão italiano. Siciliano, né? Olha, o senhor sabe que minhas filhas comentaram assim, minhas filhas não conheceram meu avô siciliano. E elas olharam e falaram assim, mamãe, parece que o seu Wagner tem hora que lembra o vovô Chico. Meu, que isso? Alto, magrelo. É mesmo tipo físico dos Ferragutti. Dos Ferragutti, lá, tamo junto. Esticadinho, né? Nossa, a família inteira lembra muito. Por isso que eu tenho uma... Não engorda nem comendo pão, né? Bastante macarrão, não engorda. Não engorda. Não engorda. Não engorda. E ele veio compartilhar o seu conhecimento e como gestor da educação, professor universitário, professor... O senhor deu aula, acho que, né? Todos os níveis, no primário, né? No secundário, sim, no sim. normal, no universitário. Sim. Né? E a gente vai falar como a participação da escola é importante, principalmente na adolescência, né? Nas famílias. Mas nessa parte que a gente está lidando com tanto caso de bullying, adolescente matando, classe alta matando, vocês viram aí a juíza falando. Um absurdo, né? O senhor é um mestre do assunto, vendo tudo isso, acho que fica... Como que o senhor fica? Desacorçoado. Querendo que façam diferente. Boa noite.
Boa noite. professor Wagner. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, né? E é gostoso, sim, né? Estar no meio, viver essa experiência de professor, né, nesse país. É uma profissão que cada dia está sendo menos valorizada, logicamente, e cada vez diminuindo mais a, a, a qualidade até, né, Sim. do que se dá de valor a essa profissão. Mas é gostoso, vale a pena viver, né, a educação, vale a pena a gente se dedicar a ela, se aprofundar, né, ampliar o aspecto, né, do que seria, do que representa essa classe de trabalhadores braçais e na Porque, verdade, vou fazer um não parênteses. passamos disso. Por que o senhor foi parar na educação? Porque tem uma. Como o senhor chegou? Sempre tem. Agora. Já andei também em outras áreas, né? Trabalhei em banco, por exemplo, né? Muitos anos, aliás, Sim. 24 anos trabalhei em banco, né? Na área financeira. No extinto O extinto Banespa, né? Vocês lembram Banespa. bem, o extinto Banespa. Era naquela sede linda de São Paulo? Naquela região, Naquela. eu passei 14 agências, né? Porque quando você é Eita. funcionário de uma agência como escriturário, como caixa, você vai fazendo carreira aos poucos, você passa para a administração, então você começa a fazer outro tipo de trabalho, você passa a ser administrador do banco, né? E aí, ou por concurso, ou por indicação, ou pelo status da meritocracia, essas coisas todas, você vai é, pegando outros lugares. Então, geralmente era uma política interna do banco naquela ocasião ficar 2 a 4 anos no máximo numa agência. Então a gente era transferido. E nisso fomos passei em 14 no total, 14 agências. Comecei na região do Bom Retiro, e por ali andamos em 7 pontos de atendimento. Depois fui para a Zona Leste, São Mateus, Itaquera, Olha. Carrão, Vila Formosa, onde a gente acabou saindo, né? O banco foi privatizado e, junto aos outros 20 mil funcionários, a gente ficou fora E eles da pensaram o casa, que né? aconteceria com os funcionários naquela época? Como que Ah, foi essa. na época foi doído, né? Porque para quem no tempo que a gente entrou, eu entrei em 70, concurso 78, né, no banco. Você poderia trabalhar no banco e ao mesmo tempo você poderia dar aula à noite, dava tempo, né? Então eu dava aula quando eu entrei no banco era 6 horas de atividade. Depois que você vira administrador é de 8 a 10, 12 horas por dia, porque você não tem horário para entrar nem sair, Sim. não é? Até o cargo de supervisor, subgerente que a gente chegou, né? Então, não tinha hora. Mas eu nunca deixei de dar aula. Desde 79 eu dou aula no Estado. Eu trabalho, leciono no Estado. E sempre no Estado ou O na senhor prefeitura. tinha que fazer a diferença na educação. Era um desafio mesmo. Porque Pegar algumas aulinhas numa escola bem distante, porque quem era contratado como a gente era, sem ainda o concurso, né? O concurso eu entrei em 82, aí me efetivei como professor em 82. Paralelamente, ilegalmente, com o banco, também um concurso público, né? Até que chega um dia que a gente tem que optar. Ou você fica no banco ou você vai para a escola. Tem que optar. Eu não poderia carregar 2 cargos que tecnicamente não eram compatíveis, né? E aí a gente ficou na educação sempre, até que quando no banco eu tive que exonerar do concurso público que eu havia feito. Fiz um concurso público como professor de História, que foi a minha primeira graduação. E aí, nesse concurso, eu fui sendo professor de História, né? Na educação básica. E aí, quando veio a obrigatoriedade de escolher o que fazer da vida, optei por ficar no banco, porque era uma carreira também bastante
boa, uma carreira interessante, e segura. porque eu tinha os meus filhos eram pequenos, a gente tinha Sim. que optar pelo que pagava melhor, né? E o que pagava melhor era a carreira dentro de um Até banco. hoje, viu? Exato, Imagino, exato. A empresa hoje, todas as empresas né? financeiras, essas empresas Porque o professor. são bem, hum, continua ganhando mal. Isso! Em últimas palavras, Em últimas continua ganhando mal. palavras. O professor que ganha melhor realmente é o pessoal que pega boas escolas aí Sim, particulares universidade. que tem uma turma, vamos dizer assim, que banca, né, a mensalidade alta, então pode bancar um professor um pouquinho melhor, né, pagar, mas a universidade geralmente paga melhor, né, então Paga melhor. comparando logicamente com o ensino Sim. básico, né, e o ensino médio, a universidade paga melhor, né. Mas por isso que eu acredito que lecionar Hum. tem que ter amor mesmo, porque se for pelo dinheiro, não é, né? Não é atraente, não é atraente, né. É, Acho que até é uma estratégia, né, até me de emociona os é professores. verdade, porque ao longo do tempo a gente foi percebendo que parece até uma estratégia, né, de Ah, não qualificar bem, justamente para desqualificar a mão de obra, você vai decompondo, né, toda a estrutura, toda a infraestrutura, inclusive educacional, sobretudo na rede pública, justamente para que não haja um atrativo que convença a juventude, convença as pessoas mas minha a mãe mergulhar de fala cabeça, né, nessa profissão. Mas ela é bastante, que o assim, professor, nos proveitosa, né? anos, Bastante. É, essa época que o senhor começou a lecionar, que minha mãe fala que mulher que lecionava, professora, é, era tudo bom partido, era bom partido, porque né? É, ganhava bem, sim, sim, sim. era diferente de É, hoje. Isso que a gente está falando, que não ganha, tal, é de hoje. sim, Já teve o seu momento de década ser de valorizado. 90 praticamente para cá, né? Foi de 90 para Mais ou cá? menos, período de 90 começou Olá, mesmo vamos dizer assim, um declínio, né? Uma ladeira abaixo a profissão, né? Uma desvalorização de certa forma, uma entendi. super exploração dessa mão de obra. Isso aconteceu sim, né? A Sim, gente sentiu mesmo, né? Porque você tinha que ampliar a carga, muitas vezes, pegava, como ainda é sim. normal isso, você pega duas, três escolas para poder compor uma jornada, para poder compor um mínimo, né, de um salário mais significativo em termos de salário. Porque você ganha por aulas, né, dadas, Sim, né, por aulas que você, na atribuição, consegue pegar, consegue, né, né? confere, exato. E aí, ao mesmo tempo, você tem um aumento de alunos em sala de aula, você, É né, desgastante, né? e aí você começa a ter assim várias coisas que vão acontecendo na educação dificultando o trabalho de qualidade, vamos supor. Então você desqualifica não porque você não esteja qualificado, você não tenha preparo para o trabalho, mas pela exaustão, pela incapacidade muitas vezes de dar aquela atenção personalizada a cada aluno que merece, porque você está com uma massa de ouvintes ali. Sim, No estado, geralmente, tem mais de 30 alunos na sala. Tem salas que eu já peguei no passado com 45 alunos. sim, Conforme o tamanho, o espaço físico de cada escola, você pega a quantidade de alunos, né? Porque você precisa lotar aquela turma. Uma escolinha pequena, você adequa as carteiras que caibam pelo número de 27, 30, enfim, conforme o tamanho, sim. o professor ainda tem, mas aí ele tem que pegar muito mais turmas e assim vai. Então, quando você tem vários elementos que, ao invés de ajudar o trabalho que seja de qualidade, você acaba atrapalhando, vamos dizer assim, o próprio o fim daquilo que a gente quer, o objetivo maior, a sua meta acaba sendo prejudicada, que é o aprendizado, né? Então, você sente na pele o problema da desqualificação, vamos dizer assim, da estrutura, né, do todo. Mesmo que você ame, e a gente tem que ter isso como princípio, é amor mesmo, não tem É outra, amor. não tem outra explicação, né?
você acaba sendo, vamos dizer assim, resiliente, né? Você precisa disso para estar sempre disposto, né? A falar, a ouvir, a discutir, a dinamizar, né? A criar aquela didática, vamos dizer assim, atraente, né? Saborosa, que transforma aquele espaço escolar em um lugar gostoso, né? De Porque vivência boa, as aulas né? de É, história é, realmente transformam é as gostoso nossas quando, vidas, né? quando é bem discutida, né? Quando você realmente dinamiza uma aula de história, no meu caso, né? A minha experiência, ela fica saborosa mesmo, né? Caso Como que contrário, você era? vai ver quadros, né? Como diz, né? Como que Uma era a história que sua vê aula de quadros na história? parede Como e não que tem era? sentido. Porque eu andei estudando aí a vida do senhor, eu sei que o senhor tinha um jeito bem especial de nas suas Eu aulas de gosto de história. lembrar que eu não gostava de história no ensino médio. Desde o ensino fundamental, quando eu era aluno, até o ensino médio, eu não gostava por conta de professora. Tive 3 professores que não. Eu não sei o que faziam na sala de aula, hoje a gente explica, mas eu Hum. não conseguia entender por quê. Nós não tínhamos, por exemplo, livro didático, não tínhamos, né? Então já era uma dificuldade ter que escrever tudo aquilo. Não podíamos comprar livros, não eram acessíveis os livros. Então, ela entrava na sala de aula, eu me lembro como se fosse hoje, né? Ela entrava na sala de aula com um livro ou 2, punha na mesa, fazia chamada, sentava, ia para a lousa, né? E lá no quadro negro, ela preenchia o quadro negro inteiro, né? E pá, 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 Lendo, pá, pá, ela pá. escrevia aquilo tudo. Parava na metade, pedia para algum aluno ir lá, copiar o texto e enchia. Do outro lado, no canto, tinha outro quadro, enchia o outro quadro. Nós anotávamos tudo aquilo, história. Acabava quase que a aula preenchendo o caderno, copiando os textos que ela passava. Mal dava para ler ou reler, menos ainda, e para explicar. Então ficava aquela coisa que era enfadonha, era muito ruim. Você tinha que ler, depois ter que decorar, entendendo ou não, aprofundando ou não, né? Hoje a gente sabe o processo que a gente vivia, não explicava naquela ocasião por causa da idade, mas a gente hoje explica. Como que vai compreender? Que significado tem aquilo para a gente, né? Até porque é do passado, né? O que o passado tem a ver com o presente, o que o passado tem a ver com a minha história. Por Né? que que eu tô tendo que copiar Eu sou essas composto 3 de quê, lousa né? inteira? O meu presente é hoje, né? E a gente é muito presente, né? Porque é hoje que eu vivo. E aí eu pegava aquele monte de coisa morta e como que eu vou fazer o encaixe disso? Aquilo era assim, estúpido, né? Essa imagem que eu tinha de história. Mas não só de história, matemática também. Uma vez eu me lembro, perguntei para o professor, aquilo foi decepcionante, foi no primeiro colegial, né? A gente chamava de primeiro colegial. Ele estava lá numa equação com frações bem complexas que já tínhamos visto lá na oitava série, né? Porque na época era a oitava série. E no primeiro do colégio lá, perguntei, professor, mas para que isso que nós estamos aprendendo? Sabe, era uma equação longa, com fração, era com Difícil. chave, com. Ele falou, por que temos que aprender isso, professor? Porque sim. E Nem olhou ele para sabia o mim que e eu falei, falar, porque tadinho. sim. Sim, senhor, porque sim. Então, fiquei quieto. Eu sou tímido pra caramba, né? Porque eu sou muito tímido. A gente tem que trabalhar essa timidez em sala de aula, em Sim, todos os lugares, né? Eu, na faculdade, fui fazer até teatro para ver se a gente desenvolvia algumas outras qualidades olha, na comunicação. Ajudou, né? Esses cursinhos de teatro que a gente sim. encontra e foi muito bom. E aí, aquilo sempre marcou, tanto que eu não esqueço, né? Porque sim, eu tenho que ter uma resposta mais à altura da minha pergunta, eu sou curioso, né? E aí, esse porque sim matou aquele menino que tinha vontade de perguntar. Aquilo não soou bem. Eu trouxe essa pergunta e essa resposta, esse não diálogo com o professor de matemática. Ele era uma boa pessoa, brincalhão, sabe? Trazia. Mas nós dizíamos em sala de aula que ele era um excelente matemático.
sempre falávamos isso. Não sabíamos por que falava, mas a gente falava, não, ele, quando a diretora vinha, perguntava para a gente, era num colégio tradicional, era chamado de colégio padrão, Hum. no centro de São Paulo, é um colégio estadual de nível de padrão, só que era ala dos homens, ala das mulheres, era uma coisa bem, né, bem tradicional mesmo, né? E aí ela vinha e perguntava dos professores e a gente falava, não, ele é bom, ele é muito bom, ele sabe muito matemática. E a dúvida era essa: saber matemática para quem? Para ele, como matemático, ou para nós que não sabíamos nada de matemática, estávamos aprendendo. Então, aquela pergunta, sempre que a gente respondia à diretora, que ela fazia, mas ele não sabe matemática, ele não domina o conteúdo dele. Sim, ele conhece muito matemática. E nós não conseguimos explicar o que faltava ali, né? E então, isso é comum, um professor ter aquele supraconhecimento, né? Chega a ser um douto no assunto, mas ele não sabe como passar isso. Ele parece que não volta a escada abaixo para o tempo que ele já foi também pequeno, ele já foi menino, ele já foi adolescente, com as mesmas dúvidas que nós estávamos naquele momento. Ele volta, o professor tem que voltar ao passado e lembrar-se daquele momento em que ele não sabia também. E aquela situação de não saber, de curiosidade e dificuldade no aprendizado, né? Na absorção daquela informação, daquele conteúdo programático, aquela coisa, de forma que ele já está num nível melhor, ele já entende, inclusive, como ensinar, né? Porque ele já sabe tudo até o final do processo todo. E ele não conseguia fazer isso. É o que chamamos de didática, ele não tinha didática, né? Mas E eu foi isso que me chamou a entendo, atenção. Não é possível que um professor seja assim, porque correto, né? os professores, bom, na minha época, tá? Na minha época. Você é Mas jovem. minhas filhas eu educo assim, e então acho que em alguns casos acontece. Eles eram heróis. Sim, Nossa, sem quando a dona dúvida. Beth Pares entrava na L- sala, até a posição, já tinha que Lembro ficar o nome aqui. professora de história, já pá, dona Marilanda Boss, sabe? Tinha uns professores que, nossa, então ouvi eu não sei de um professor desse que é que sabe muito. Ó, Um filho, expert em ó, matemática, filho. né? Quebra, né? Quebra. E outra, você tem que ser tratado, né? Eu entendia isso como quem não sabe, né? Como quem não conhece. Não é à toa Sim, que chamam-nos de alunos, né? Sem luz, né? Nós não temos luz. Não é verdade, nós temos luz, mas tradicionalmente a palavra aluno ficou no nosso léxico, né? Então não tem sim, o que discutir. Mas a gente tem a curiosidade, e é esse o ponto, né, que me chamava a atenção. Quando, não só esse exemplo, mas outros daquela época, também me soava como aversivos, né? Um período em que a gente não conseguia dialogar muito com o professor. A gente obedecia muito o professor, sim. tal. Não tinha, eu era muito tímido, nunca desrespeitei o professor. Me lembro quando eu era pequenininho, a primeira coisa que a minha mãe fazia quando eu era lá no primário era olhar o boletim para saber se aquela última Uhum. nota em azul ou vermelho, né? Que nota 100 em comportamento. Minha mãe não tinha cultura para conseguir acompanhar né, Sim, todo o conteúdo programático, mas ela queria ver se um comportamento de respeito e professor. Então a gente tinha um comportamento gostoso em relação a dar a eles o respeito que eles sim, merecem. Isso a gente não discute. O professor merece o respeito, seja quem seja, qualquer nível de sim. conduta profissional, ele merece o respeito, porque ele se fez, né, um profissional para nos atender. O problema é como ele nos atende, né? Ele pode ter a maior boa vontade, mas não sabe, às vezes, o jeito. E é preciso ter técnica de comunicação, técnica de transmissão de conhecimento, de Um gestor troca. de educação pode transformar a vida também de um professor? Sim, ele ajuda muito, ajuda muito. Consegue? A gente Porque me veio essa dúvida agora, que, tipo assim, até que ponto se você interferência, consegue claro.
vamos entrar nessa parte. Qual é a diferença de um diretor e um gestor de educação? É. Só, onde eu vou chegar? Eu já estou cortando. Eu cortei o assunto. Eu cortei o pensamento. Não, não cortou. Cortei. Não, não cortou. Eu posso. Porque Já fala, né? é. Legal. Então, é assim: quando você entra, então, para você se formar, você entra na área que você quer, por exemplo, a licenciatura. Você vai lá tentar se formar, tentar pesquisar, tentar, né, entender todo esse mundo do conhecimento, né, e vai se apropriando daquilo e vai tomando gosto, vai tomando gosto. Quando você está preparado para o exercício da profissão, você é licenciado pelo Estado, né? O Estado lhe outorga o direito de, né? Sim. Você recebe a licença para trabalhar. Licenciado pressupõe que você domina tanto o conteúdo, né, programático lá, as teorias eh, que te compuseram como técnico daquela área, mas é preciso também dar sequência no dia a dia. Você tem um mundo à sua frente, você tem Se uma, aperfeiçoar, se isso, vamos dizer, uma estudar. clientela, né, que você vai Sim. ter que atender, você vai ter que conhecer, é tudo novo, isso não se aprende na faculdade. Dar aula é uma ação, vamos dizer assim, trabalhar, ministrar aula, lecionar, já é a prática daquilo que você tem expondo-se para outra pessoa que não a tem, né? Não tem esse conhecimento. Então, é necessário que se perceba que existem as técnicas para se chegar no aluno, para você transmitir a ele aquilo que faz parte e entender o que é de verdade a educação, o que é que ele tem para que eu, com ele, né, possa caminhar, porque ele não é um oco, né? A gente sempre fala isso no curso de pedagogia, né? Você não é uma tábula rasa que entra, a criança não é vazia, ela tem todo Ela tem um espaço bem ela já é grande. composta, né? Ela tem cultura, ela tem história, ela tem o caminhar dela, a construção da sua personalidade, ela tem tudo isso. Então, veja, é um mundo que está perto do meu e o meu que está perto do mundo dessa criança, desse adolescente, enfim. Então, essa troca de experiência, de culturas, ela exige didática, ela exige um comportamento técnico para não ser invasivo, para não ser, vamos dizer assim, desconexo ao que ela é como pessoa. Então, eu tenho um domínio de uma ciência, mas eu sou uma pessoa, eu quero alguma coisa para aquela pessoa. Ele não tem o domínio da ciência, mas ele é uma pessoa em construção também, como eu. Sim. Nós temos que dialogar. Esse diálogo, que a gente chama de necessário, que seja harmonioso, em primeiro lugar, respeitoso, em segundo lugar, e sabendo quais são as minhas competências e sabendo quais são as competências na evolução, no desenvolvimento, né, da Sim. plenitude, na busca de uma plenitude daquele ser humano. Então, ele não está lá para ouvir só o que eu tenho para lhe propor. Eu tenho que inserir na vida dele. E, ao mesmo tempo, ele insere também na minha vida a vida, né? Sim. As coisas da vida, né? O que ela tem. Então, é uma construção. É uma construção. Então, eu tenho que tomar muito cuidado na hora que eu passo isso, né? Agora, quando eu tenho alguma dificuldade, porque eu tenho, problemas de cansaço, eu estou muito aluno na sala, eu não tenho tempo ou condições para estudar muito, me aprofundar muito, melhorar a minha performance cultural, né, científica, por conta do trabalho exaustivo e tal, a gente começa a perceber que alguém tem que estar mediando esse trabalho, Sim. esse reencontrar-se, vamos dizer, momento de respiro.
Eu preciso ter alguém que me apoie. Geralmente, quem me apoia é o meu colega de trabalho, que não está diretamente na sala de aula, é o coordenador do curso, a coordenadora do curso, alguém que me dá um apoio. E a direção da escola, que tem a função justamente de dar todo o aporte e o suporte necessário para que o profissional da educação tenha mais facilidade e tenha mais condições de trabalho. O quanto é Tirar todos importante, os não. empecilhos que dificultam os nós que aparecem durante a vida, é função da direção, sim, né? Por isso ela tem que estar atenta. Então, falando sobre direção, falando sobre gestão, né? A direção, ela é uma função dentro das demais funções. Vamos colocar numa linha, Uhum. assim, são todas funções dentro de uma escola, para que ela aconteça, toda a engrenagem Como aconteça. administração. Uma Exatamente. administração. É, até esse termo, administração, né, que foi trazido para nós da Europa, primeiramente, né? Termos franceses que foram chegando com administração escolar. Tanto é que quando você fazia pedagogia no meu tempo, você era obrigado a fazer administração escolar. Você não era só um Olha. pedagogo que podia gerir uma escola, ou, dirigir uma escola, você tinha que fazer administração escolar. E saímos com duas carteirinhas do Ministério da Educação, licenciados em pedagogia, além Sim. da sua licenciatura de uma ciência, você tinha ainda a pedagogia e você ainda tinha que fazer uma outra autorização, que é a de administração. Então, incorporava-se a ideia de administração como empresa, né? Era uma Uhum. empresa. Então, dentro de é mais uma Sim. função administrador daquela escola. Ocorre que você tem as funções de controles diversos, né? Você controla tudo, né? E ficou uma função muito burocratizada. O problema da direção da escola é que ficou muito burocrática. Essa burocratização da escola atrapalha uma coisa importante. E o excesso de burocracias dentro da escola, registros e controles diversos, todos os controles são feitos pela direção da escola, dá uma exaustão também a essa função, a esse membro, né, da equipe, que lhe furta um tempo importante, fundamental, que é ser o professor dos professores da escola. Essa função principal de um pedagogo, né? Como a função de direção. Porque ele vai tornar um projeto de escola sob controle, sobre fiscalização, sobre acompanhamento, né, e avaliação desse diretor. Então, se é uma função do diretor, ela acaba sendo desviada, digamos assim, ou atrapalhado, ou também cheio de outros pequenos detalhes que atrapalham o projeto principal, o último que ele vai olhar, muitas vezes, é o aluno. E Sim. ele é o objeto nosso de trabalho. O objetivo final, a meta final é o aluno. É o resultado que ele apresenta no aprendizado dele. Então, são tantas coisas até chegar, não é, no Sim. diretor, que ele acaba se distanciando do aluno. Então, acaba ficando na função de eh, disciplinar, na função de Sim. controles em relação aos pais, controle em relação a verbas, a compras. Ele passa a ser um administrador empresarial, quando, na verdade, são partes, coisinhas que ele deveria se preocupar, não é? Talvez até com mais assistentes. Sim. Geralmente os diretores têm pouca gente para ajudá-los, né? Sim. Para Sim. distribuição de serviço, de tarefas, ele acaba acumulando muita coisa. Então ele acaba ficando distanciando, se acaba distanciando dessa meta, desse objetivo final, que é o aluno. No meio do caminho, ele ainda tem o professor, que também está sob sua responsabilidade. E aí ele delega mais para o coordenador, então joga
a sua função de diretor, com a responsabilidade de ser o professor, digamos assim, mestre, né, dos professores, e auxiliá-los naquilo que é preciso. Ele tem essa função Essa de dar seria a suporte, principal né? dificuldade de um diretor hoje em dia? O acúmulo de pequenas funções que ele poderia, sei lá, delegar e não tem? Isso que Sim. suga É, ou não? pela Ou carência, muitas vezes, de carência, funcionários, sim. né? Peguei uma escola uma vez, como vice-diretor, que tinha uma funcionária na secretaria. Como diretor, eu peguei em 2000, como diretor de uma escola que tinha uma funcionária na secretaria. Então, eu tinha uma secretária que podia ficar, qual horário que ela, né, entraria, Nossa, qual horário quantos que ela alunos sai. tinha nessa escola? Estava inaugural, era uma escola inaugural. Ah, Até conto para você como é que funciona o negócio. E era uma escola inaugural. Aí fui lá como vice-diretor numa escola pequena, não é? Que teve uns problemas até de inauguração, não tinha máquina de escrever, né? Máquina de nossa. escrever naquele carteiras, então fomos pegar de uma escola vizinha carteiras para fazer as matrículas tal, e fizemos lá. Então, eu acabei sentado com a moça para poder receber as matrículas, fila de pessoas que o cartaz estava na porta, início das matrículas para a escola nova, E em São Paulo, eu é, imagino que uma e- escola nova, do em qualquer estado. lugar, né? Mas São Paulo, que é mais carente, né? Tem mais gente, Tem tem mais. mais gente. Então, uma escola nova Não é pode faltar gente para solta um atender. rojão, né? O Não povo pode solta faltar gente para rojão. atender, exatamente. Aí já tinham lá os professores inscritos, a atribuição já tinha E acontecido, fila. eu já sabia mais ou menos quantos alunos, dependendo se fossem mesmo serem atendidas, a demanda fosse atendida, e fila. E deparamos lá com problemas graves, problemas estruturais, problemas de instalação elétrica. A placa, na época da inauguração, estava lá, quanto custou aquela obra, tudo aquilo ainda estava, Hum, né, ainda hum, exposta lá, porque toda obra pública tem que ter a placa, sim. o início da obra, término da obra, quanto custa, etc. E quando você vai começar, você não tem o que reclamar. Você está lá porque você quer prestar um bom serviço, ser atencioso, empático, tudo aquilo que a gente quer agradar, logicamente, as pessoas. Mas perceberam que como é que a escola vai funcionar? As carteiras não chegaram. Máquina de escrever, quem me emprestou foi um contador que ficou feliz que a escola ia inaugurar. O contador me Olá. emprestou. As folhas sulfites que me emprestou também foi a papelaria que depois o filhinho do dono da papelaria, né, do livreiro lá, que acabou estudando lá. Então, nós não tínhamos nenhuma estrutura para começar. Então, já começou mal, já é uma coisa estranha, né? Fiz a reclamação, na época, a diretoria de ensino, né, delegacia de ensino, fiz a reclamação, poxa, mas não tem nada, como é que eu vou atender? Então, ou seja, no final você acaba fazendo alguma coisa para atender. As carteiras chegaram com atraso de 7 dias, iluminação não tinha fio nos conduítes, porque ficamos até a noite recebendo matrículas, por exemplo. Oh, oh, Como é que você vai até a noite recebendo matrículas, putz. à mão, tudo certinho? Quando deu a noite, começou a entardecer, fomos ao pátio, que estava ficando mais gostoso ficar lá, porque não tinha sala ainda, não tinha Hum. mesa ainda, né? Fomos ao pátio, receber o restinho da fila e acender a luz do pátio. No interruptor, estava o interruptor, não saía a luz, acendia a luz, né? Aí Nossa, dispensamos todo mundo. Amanhã de manhã gente. estamos aqui, convidamos vocês para vir amanhã, porque hoje não tem como acender a luz, não está acendendo, algum problema de iluminação. No dia seguinte, chegamos lá, apertamos o botão, um pai voluntário foi lá olhar para a gente o que aconteceu, procurando na caixa de força, aquela coisa toda. Quando fomos ver, nenhum conduíte tinha fio. Não é? Então, está lá a tomada, está lá o interruptor de todas as. Nenhum com fio. Como é que eu, Será que tinha sido que roubado eu nesse explico? caso? Não, não foi roubado. Não tinha o conduíte. A Hum. caixa estava colocada nas salas de aula, a caixa estava colocada.
a caixa de luz, a caixa de interrupção, que é o espelhinho fechado no parafuso, bonitinho, mas não tinha o conduíte. Nós levamos uma semana para abrir as paredes, colocar conduíte e instalar fio. E ainda o comerciante da casa de construção que tem no Emprestou bairro que ainda. cedeu todos os rolos de fio para a gente fazer imediatamente, para depois o Estado devolver a coisa. Então, há umas coisas que acontecem na vida de uma direção. Imagina os colegas diretores, quantas coisas acontecem, não é para contar. Nossa. Mas isso eu quero dizer assim, das dificuldades que um diretor tem na escola. E, claro, fica alguma coisa sem a atenção devida. O professor, ó, você cuida da sua aí, porque eu tenho muita coisa para fazer. Mas uma das coisas que eu teria que fazer e tenho que fazer é o professor e o aluno. E aí eu deixo para o segundo plano. Essa escola Primeiro, que o senhor está falando é essa que o senhor não. pegou no. Essa depois eu saí, depois de um ano, eu saí depois dessa Deixou escola. funcionando, bonitinha. Depois funcionou, foi embora com todos os problemas, foi embora. A mais engraçada da minha vida foi em 2000, quando eu é, desligar aqui, se o Bruno fizer a gentileza de desligar totalmente. Então, quando eu saí dessa escola já efetivo, eu procurei mais perto da minha casa, porque já fazia muito tempo, desde 79, nós estávamos no ano 2000, falei, vou mais perto da minha casa, ainda periferia de São Paulo, fomos mais perto de casa, eu prestei concurso de remoção para uma escola mais perto. Era uma escola que no passado teve técnico, teve normal, né, o curso para as normalistas, era uma Sim. escola tradicional. Só que eu não conhecia a escola como ela estava naquele momento. Poxa, tem vaga de direção nessa escola perto da minha casa. Perto, assim, 3 quilômetros de distância, mas mais perto. Sim. Eu estava muito longe, estava no limite de São Paulo, perto da Petroquímica, extremo zona Sim. leste de São Paulo. Eu viajava muito de carro, né, para poder ir para lá. E aí, quando cheguei com a minha carta de remoção perto do dirigente regional, foi muito engraçado, foi cômico. Bom, eu sou o diretor que, estou te aguardando, tal, né? Bom, onde é a sala do dirigente? Bom, vamos lá, o novo diretor, estou chegando para a escola aqui na região da Penha, em São Paulo, uma escola tradicional, muito antiga, né? Ele riu e falou assim, então tá bom, mas eu vou te falar uma coisa, você passou no concurso de remoção, que bom. Eu falei, puxa, eu passei em primeiro lugar, está muito bem pontuado, né? Aí ele falou, vai me desculpar, mas não é que você passou em primeiro lugar, é que não houve nenhum inscrito, você foi o único que se inscreveu para essa escola. Aí eu falei, não, pera aí, é brincadeira, né? Porque eu fui o único inscrito para remoção para essa escola, porque eu realmente estava por fora, porque a escola ia fechar. A escola não tinha mais atendimento praticamente, uma escola estava muito depreciada, estava quebrada, vidros quebrados, lâmpadas. A escola estava para fechar. Marginalizada. Estava Marginalizada. A escola que você vê na televisão. abandonada. E o Estado não estava fazendo muita questão de que aquela escola continuasse, porque as escolas do entorno, próximas da nossa escola, tinha 9 escolas, que lá tem bastante escolas numa distância, vamos supor, de 10 quilômetros de raio, tem 9 escolas. E havia uma escola mais próxima que ainda tinha vagas e atendia bem a demanda daquele bairro, daquela circunvizinhança. A minha, ele falou, então você vai ficar como supervisor, porque vai fechar a escola, e me mostrou uma carta do governador pedindo prédio para transferir a diretoria de ensino para aquele prédio. Aí eu falei, não, mas então me dá 6 meses, se eu não fizer nada naquela escola, não conseguir nada, então eu fico adido, ou eu vou para qualquer outro lugar, mas eu quero ser diretor, não quero ser supervisor. 6 meses eu fiquei ali, chamamos a comunidade, e aí entra isso que eu quis dizer, do excesso de trabalho burocrático e administrativo para salvar uma escola. Essa é a função de um diretor, tem que fazer isso, né? Por isso que, quando você me perguntou a diferença de diretor e gestor, eu chego já, né? O gestor é outra pegada em termos de não só conceitual, como de
digamos, função. Entra né? na educação, né? Isso, no bojo da educação, você tem o gestor. Um termo que não é muito utilizado no Brasil, mas nem tem gestor. Hoje virou moda chamar gestor para tudo, não é gestor disso, gestor daquilo. Mas o que é ser Mas gestor? na faculdade, inclusive, o senhor dava aula dessa matéria. Sim, gestão mesmo. Tanto que na pedagogia Ah. hoje nós temos gestão da educação. Né? Aliás, eu sou um dos poucos gestores formados mesmo, especialista em gestão da educação, porque quase não tem curso de gestão. A Olá. especialidade em gestão, a Unicamp formou pouca gente, né? Porque foram cursos de gestão da educação propriamente dito, especializações nessa área. Mas, quando eu cheguei nessa escola, nós tivemos que chamar a comunidade, e aí entra a pegada que eu chamo de salvadora de qualquer escola. Você tem que chamar a comunidade para ouvi-la, para conversar, para ver o que está acontecendo, quem são vocês, quem somos nós, quem sou eu, o que eu quero, o que querem vocês da escola. Você precisa ouvir a comunidade. Você precisa ouvir os professores que estavam lá desanimados já, porque a escola estava Pedindo para ir pedindo para ir embora. embora. Nós tínhamos cerca de 13 a 17, não me lembro o número agora, de professores que pediram para ir embora, para remoção ou estavam pedindo para ir embora. São 17 professores de um quadro de quase 50. Para você ter uma ideia, no ano seguinte, em janeiro do ano seguinte, nenhum professor pediu remoção mais. Eles conseguiram passar esses 6 meses nessa nova pegada, vamos dizer assim, de reestruturação da escola. Porque eles né? viram o senhor trabalhando E e o não negócio quiseram ir embora. mudando. Não, e funcionou. Bom, nós fizemos, Ai, que bonito. campanha. Primeiro eu pintei a escola, né, com a turma. Eu ganhei de algumas pessoas lá, num bate-papo com empresários lá da construção. Ganhamos muitas latas de tinta. Os professores decidiram, junto com os alunos, nós tínhamos cerca de 800 e quase 900 alunos só. Nossa. A escola tem vaga para 2.000, são 2.000 vagas, só tinha cerca de 900 alunos, 870 Mas são alunos. 900 vidas impactadas. Eles foram chamados, que vão pintar a escola, vão fazer um projeto. Os professores começaram a fazer a pesquisa, que cor, e eles até acho que estranharam, como assim, né? Vamos trabalhar. A coordenação, tanto de um período como a outra, né? Não posso esquecer as duas meninas maravilhosas, uma chamada Cida, Maria Aparecida Delecavo, maravilhosa, né? A Roseli Delecavo, a Roseli era a Rosenilce, perdão, né? Me veio o nome dela. A Rosenilce fez um trabalho maravilhoso de apoiar a direção na consulta. Professores começaram a perceber que daria para fazer um trabalho diferenciado. Vamos fazer uma proposta de tentar recuperar um laboratório que estava abandonado, fechado. Vamos tentar. Fizemos 5.000 folhetos, panfletos coloridos, que a dona de uma padaria, que também era professora do primário ali, né, do quinto aninho, ela doou da padaria dela 5.000 folhetos coloridos, com o nome da escola, a escola já pintada, com um amarelinho gostoso, todos os detalhes da escola em azul também, clarinho, bebê, mas a escola ficou... até o padre que tem uma igreja do lado, que a igreja também estava pintada de amarelo, ele falou, puxa, mas parece a minha igreja. Eu falei, pois é, parece a extensão da sua basílica aqui, porque ficou bonitinho, agradável. Pusemos lâmpadas que também o empresário da iluminação nos forneceu para melhorar a iluminação. Então, nesses 6 meses, nós fomos no metrô, na terminal de ônibus. Nós entregamos o folheto convidando a fazer matrícula numa nova escola. Vamos reinaugurar a escola. Nossa. Ninguém acreditou que era uma escola estadual. E até a supervisão falava, mas de onde que não tem dinheiro para fazer? Tudo de graça. Tudo de graça, pela graça mesmo Da gestão, dos comerciantes, né? da gestão, do pessoal que ouviu, então, praticamente como inédita, a história de gestão. É isso que eu quero dizer. O gestor, ele não é mais um cara, uma mulher que centraliza em si as funções educacionais. Ele tem que descentralizar essas funções educacionais. Então, ele descentralizou
né? Ele precisa colocar Como responsabilidade se fosse em é um todos. político, né? É uma atividade, é uma prática Política. política por excelência, né? Você precisa Você faz política fazer todos os dias. política educacional. E isso é política educacional, não é política ligada a É, partidos, ligada a qualquer não é administração ideologia de que cidade, não é seja própria. educacional. Exatamente. Então, e fomos no metrô e eu ia, Que mas visão, e quem né? é o diretor? E eles não achavam que eu era o diretor. Ninguém, no metrô, quando eu pedi autorização para distribuir folheto, é uma propaganda que estamos fazendo da escola, né? Porque tem um ônibus que para nos 2 terminais de metrô, subia até a escola. Outro, o terminal de ônibus, né? Longe, mas subia também ônibus até a escola. Então, facilitava aquela, aquele público que vinha do trabalho, pegasse o ônibus. Então, a Sim. escola... Puxa, mas a escola, quando foi chegando, resumindo, de junho de 2000 a janeiro de 2001, né? São 6 meses de trabalho, só 6 meses de trabalho com toda a equipe trabalhando. Foi ao Não é prazo que o mérito senhor do pediu. diretor que ficou que nem descabeçado ou perdeu o cabelo lá. É Foi mérito desnecessário. do A gestor. gestão, as moças da cozinha, as moças da limpeza, os meninos da secretaria, eram 4 no total funcionários, incluindo a secretária, todos são gestores daquilo que estão fazendo. Então, esse conceito de gestão, a senhora é gestora da cozinha. A senhora tem que ter autonomia Sim. para trabalhar. Existe uma regra da nutricionista, existe uma regra da Secretaria de Abastecimento, um cardápio oficial porque ele é saudável, é só Sim. cumpri-lo. Quando for necessário que o diretor não esteja, a coordenação não esteja, alguém não esteja, que é necessário porque acabou o gás ou porque estragou algum produto, a senhora tem que ter autonomia para resolver o problema, o que não Sim. pode faltar merenda de qualidade, com sabor, com temperinho, enriquecimento ali, alguma coisa. A comida tem que ser boa. E não pode ser uma comida barata, não pode ser um lanche barato, não pode, barato no sentido de quanto menos eu gastar, melhor. Não é assim que gere uma escola. A escola tem que ter qualidade, também é respeito, dar uma boa alimentação ao aluno. Ele também se E sente mais valorizado. Claro que a isso. condição dele é outra. Havia uma história, desculpa, Não, eu que estou de cortando o meninos e senhor. meninas que tinham sido mandados embora porque era uma escola muito violenta, né? Isso. Acabava sendo, dentro do tema que você tem a grande preocupação, tanto que deu a introdução hoje, né, nessa quarta, sobre isso, que havia muita expulsão da escola, né, muita punição. Uma escola punitiva, ela foge à função principal dela, que é a educação. A educação liberta, ela não aprisiona. E se a educação liberta, tem alguma coisa que está errada quando eu só puno, né? Ah, mas eu puno só meninos ruins, meninas ruins, os pichadores, né? Sim. Tá, mas então há que se fazer um trabalho, porque no hospital só entram doentes, não é? Para uma cirurgia. Ah, mas ele está muito doente, ele está muito cortado. Se eu tiver medo de enfrentar né, a faca, a doença, eu não vou curar. Se eu não creio que há cura, eu não sou médico. Eu penso assim, né, como gestor. Se eu não acho que há cura de uma criança violenta, de um menino violento, uma menina que usa droga, de um problema... se eu não creio que a educação chegue ao resgate dessa pessoa, eu estou em lugar errado, tecnicamente falando e moralmente falando, porque eu fui licenciado para isso. Pressupõe que eu tenha qualificação para tirar essa condição, não é? De submundo, de resgate desse ser. Se não é? você não é salvo, você já nasceu numa família sem estrutura. Pronto. Se você não é salvo na sua segunda casa, né, que é a Que é a escola. escola, o que resta para esse A cidadão? condenação. A condenação condenação. eterna, a Não só a sociedade o marginalidade condena, social. ele aceita a condenação. Né? Ele se condena. Ele se condena. Então, e ele topa isso. Só que nisso de uma criança, um adolescente, ou qualquer jovem,
se condenar, né? Quando ele se condena, ele topa tudo para a sobrevivência, porque mesmo condenado, Sim. aceitando Desacreditou o de si pressuposto que ele próprio. já é condenado, ele precisa sobreviver. Para sobreviver, é preciso comer, vestir e dormir. E fazer amor, né? E fazer sexo. Ele precisa viver todas as Sim. vontades e os prazeres da vida. E ele vai buscar em alguém. Alguém vai lhe dar suporte. Então, quem vai dar suporte a ele? O mundo das drogas, o mundo das facilitações econômicas, É o submundo, o né? submundo que nós, vamos dizer assim, de Que uma a gente tenta sociedade fugir harmoniosa o tempo inteiro. consideramos. Exatamente. Então, ele vai ser abraçado. Ora, como dorme uma pessoa que se propõe a ser educador, vendo uma criança ser abraçada por um marginal qualquer, alguém rico, aparentemente, mas que é um dinheiro Bem-sucedida, ilícito, né? até bem-sucedido, porque essas pessoas que têm muito dinheiro fácil chamam realmente o aluno a atenção, chamam a criança, né? E convencem facilmente, aliciando facilmente, exatamente porque ele está na condenação. Então eu preciso sair desse mundo, eu não vou viver andando nas ruas. Tem quem consegue viver nas ruas com dignidade, mesmo condenado e se autocondenando. E às vezes consegue viver com dignidade. Quero dizer, interna, espiritualmente falando, né? Sim. Emocionalmente falando. E sofre todas as consequências da pobreza, da rua, do dormir na rua, inclusive, do ser um indigente, porque eu não Sim. aceito ser um drogado ou Sim. então um Mas traficante. essa consciência, diante de um cenário desse, é muito difícil, ainda mais para quem está sendo formado Pois é. na sua Pois é. consciência. E é na sua função cabeça. da escola discutir isso, é função da escola mostrar, denunciar, mostrar e formar o cidadão, É. porque senão eu não coloco a cidadania como patamar né, como pilar. A Constituição exige que a escola Sim, discuta a formação plena do cidadão, depois o engajamento dele, o preparo dele para é a função do cidadania, Estado exato, garantir. e justamente o trabalho, que seria um Sim. terceiro pilar, o trabalho. Ele precisa aprender a trabalhar, mas ele tem que, em primeiro lugar, se constituir como identidade própria, como pessoa humana, né? E Em como que primeiro se lugar. constitui? Como que você fala, puta, eu sou o cara, eu tô a fim de fazer design gráfico para É, criar. Como eu vou trabalhar numa empresa de tecnologia, de internet? Como, Luquinha? Como? e tem sonhos também, né? Ter Esses sonhos são de todos os sonhos, leques, ter das meninas. família, É sonho. deixar um É do ser legado. humano, né? Está intrínseco já Mas, nos desejos humanos, né? Os prazeres professor, como que é da tão difícil das sociabilidade. pessoas, sei lá, entenderem isso? Então, é discutindo. Quando não se coloca em pauta as discussões necessárias para uma civilização humanizada, humanizante, vai se morrendo, vai se frustrando, vai deteriorando os valores humanos, porque não são discutidos. Então, o que acontece? Nós temos que trazer, primeiro, a discussão para a sociedade disso: que escola eu quero, quem somos nós, quem são eles, o que nós queremos. O exemplo que eu estava dando desses meninos expulsos, né? Essas meninas, o motivo era que eles eram pichadores e quebraram vidros, né? Eu fui na favela, na comunidade, né? Que esses termos Comunidade. demagógicos da atualidade. Fomos na favela, fomos lá, eu fui procurar os 3 meninos que tinham sido expulsos por depredarem a parede e tal, e encontrei-os num bar. Eles estranharam, porque o dono do bar falou que eu era o diretor, mas eu estava conversando ali no balcão, perguntando por que eles foram expulsos, então não estavam estudando, né? E eles comentaram: fomos expulsos, estamos na rua, né? Falei: se vocês forem convidados para voltar para a escola? Ah, não, lá não dá, porque a direção... E se o diretor novo aceitar vocês e querer que vocês façam parte do grupo? Porque vocês não são pichadores, né? Hum. A gente é pichador. Eu falei: vocês picham tudo quanto é lugar aqui no bairro, né? Tem até os códigos, né? Porque eles aprendem até os códigos
da malandragem, né? Do Vai tráfico. demarcando o território. Demarca território. Só se mais 2 grupos entrarem de volta. Falei, quantas pessoas são os 2 grupos? Mais 4, 5 pessoas. Tá bom. Fomos, no dia seguinte, encontrei-me com eles, conversamos e vocês voltam. Quando eu trouxe a história para a escola de que iriam voltar fulano, 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 não vou dizer os nomes aqui, são homens hoje, né? Velhos como não tão tanto quanto eu. Eles voltaram para a escola, a turma falou, não, o senhor vai se surpreender com a dor de cabeça que vai ter. Talvez o senhor não conheça o nosso bairro, então está trazendo gente bandida. Eu falei, então tá, se trouxer bandido, vocês vão expulsar de novo com um conselho disciplinar que nós vamos criar, porque não tinha, expulsa de novo. Né? Se não deu certo, foi dado uma nova oportunidade. A primeira semana que eles voltaram, os alunos resolveram fazer o grafitismo, né? Não é pichação, é o Sim. grafitismo. Então, professor, vamos abrir um projetinho de ideias de grafitagem, né? O grafitismo vai ser bolado. E todas as salas de aula, os poucos alunos que a escola ainda tinha, fizeram um concurso de vários períodos, são 3 períodos, para ver quais esses meninos foram expulsos, que são, portanto, os pichadores, ganharam, porque são imagens lindas. Eu acredito que nesses 20 anos as imagens ainda estão lá preservadas, porque fizeram avatares e coisas lindas, tanto da Guerra nas Estrelas como avatares, como uma coisa maravilhosa. E no vão das escadas, era o único lugar que eles combinaram de colocar. Em nenhum outro lugar. Nenhum professor deu palpite, eu não dei palpite, os alunos deram palpite, escolheram para o grafitismo, o projeto grafitismo. Foi a primeira coisa que nós fizemos. Eles pintaram aquilo, ganhamos as tintas do shopping próximo à escola, de uma loja, né, de pinturas. Fizemos... quando levamos as fotos para a diretoria de ensino, que artistas são esses? Como você conseguiu dinheiro para pagar essa arte? Eu falei, foram os alunos da escola. Esse projeto depois foi para outras escolas também. E em outras escolas fizeram a mesma coisa. Então, veja, a escola começou a melhorar. Portanto, em 6 meses depois, em janeiro, as aulas começariam em fevereiro. Em fevereiro, eu apresentei à diretoria de ensino 2.108 matrículas, das 800 que tinha. Nossa, em 6 meses Mandaram mais que dobrou. 2 supervisores para verificar se eu não tinha forjado matrícula, eram matrículas fantasmas, para justificar a minha estadia ali. Pediram desculpas depois, né? O próprio dirigente regional veio e falou, olha, matrículas verdadeiras. E constatando quando os alunos entraram para a escola. Eu não tinha carteira para 2.000 alunos. Não tinha carteira. E assim foi. As carteiras foram mandadas depois, as quebradas, todas embora. Bom, resumindo, a escola foi criando um ambiente onde, na minha concepção, no meu aprendizado, gestão é quando você tem os pais, a comunidade e os alunos e os funcionários, todos trabalhando o projeto da escola. Isso não é uma coisa que eu criei, é uma coisa que eu aprendi com os pesquisadores do Brasil. Nós temos maravilhosos homens e mulheres deste Brasil afora nas universidades produzindo coisas lindas sobre educação. Nós temos verdadeiros primores, Da Vinci, Leonardo, nós temos coisas lindas à disposição hoje nas universidades, ensinando como se faz, como se aprende, como se é pedagogo neste país. É fácil, na verdade. A receita está dada. É uma questão de gestor, é uma questão de gestão. O conceito, portanto, de gestão amplia-se, não é? Não só as funções de todos, mas dá o caráter de corresponsabilidade, de troca, de parceria. É impossível gerenciar um equipamento
sem a participação. Veja, nós tivemos no passado aqueles movimentos fordistas em que fazia com que as famílias perdiam a capacidade, vamos dizer, de começar criar um carneiro, tosquiar o carneiro, curtir o couro, cortar o couro, costurar e fazer um sapato, né? Sim. Uma peleja de cavalo, não é? Do carneiro. A família fazia do começo ao fim, então havia uma capacitação, né? Porque eu sei fazer muita coisa e faço até o fim. Quando você trouxe o movimento fordista, vamos dizer assim, né? Por conta de que você vai agora fazer só um pedaço, Sim. você quebrou a capacidade do ser humano de fazer tudo, você só faz aquilo. O Chaplin mostra isso no Tempos Modernos, Sim. sempre gosto desta filminho, porque faz com que a pessoa fique bitolada naquilo. Então, um sistema que não funcionou. Depois vem outros sistemas que perceberam que não pode tirar, fragmentar a cabeça. Então, você tem que perceber que hoje, mais do que nunca, não existe nenhum lugar empresarial, de produção, de alta tecnologia, que o cidadão trabalhe sozinho. Ele trabalha em conjunto. Ele só existe na sociedade porque ele produz em conjunto. Não existe mais o chefe que senta atrás de uma mesa e comanda toda uma empresa. Não. Agora é uma equipe. Qualquer loja de shopping, Sim, hoje uma você vê, equipe. é uma equipe, não tem mais aquele coordenador. Tem uma pessoa que, vamos dizer, encarregada Sim. do controle geral, da equipe, uma liderança, mas a equipe é chamada. Ora, se eu não treino o aluno para o trabalho em equipe, ele vai fazer o quê? Onde ele vai trabalhar se ele não sabe trabalhar no supermercado, que seja, em equipe, porque ele pensa individual. Agora, você pega os currículos escolares, que não versam sobre essa questão. Você pega as escolas que não discutem o trabalho coletivo, que não discutem o trabalho em parceria. Aí você tem jogo de educação física. Uma sala disputa com a outra. Normal, um grupo disputa com a outra. Mas o trabalho de formação desse grupo, ele não pode ser individualista. O jogador que joga individualmente não consegue trabalhar o seu time. Sim. Ele passa a ser o cara que atrapalha, porque ele não joga em parceria. Ele só vai ganhar a disputa com a outra empresa ou com outro time, porque esta equipe é coesa, essa equipe é harmoniosa na sua estrutura Sim. né, de engrenagem. Todos estão para, E de pensamento. apesar né? das funções diferentes no time, não é assim? Desde o goleiro ao zaga, etc. Eles têm funções diferentes, mas eles fazem parte de um corpo que vão à luta contra o outro corpo que também quer mostrar qualificação melhor. Esta disputa é salutar no sistema capitalista, precisa ser assim. Eu não treino isso na escola, como é que Tá fica? faltando. Tá faltando. Hã? Hoje não tem também. Exato, então, a gestão se preocupa com o quê? Com a sociabilidade, com a formação integral e plena de um aluno, com a competência que ele tem do domínio das ciências. Para isso, o professor tem que ter o mais importante dos instrumentais, a didática. Ele precisa ter didática para que aquela disciplina que ele se propõe a passar seja gostosa, seja saudável e tenha significado para o aluno. Se não tiver significado para o aluno, ele não compreende. O professor precisa aprender a ensinar, Sim. né? E o aluno vai aprender à medida que o professor também aprende como ensinar. Então, é uma troca gostosa, por isso é um desafio bom para a gestão. Gestão participativa é a chave de uma escola de qualidade. Sem a gestão participativa, esse gestor passa a ser uma pessoa isolada, numa função isolada, não é? E não vai dar conta. O professor isolado não dá conta. O trabalho não é equipe, então não vai funcionar. O futebol não funciona assim. Nada funciona assim. E como é que a escola funciona assim? Estamos em que lugar? Século passado? Faz quanto tempo que a escola já deveria ter mudado? E não muda. Então, nesse sentido, que o conceito de gestor, né, funciona. A nossa escola, em 8, 9 anos que eu fiquei lá, a nossa escola
viveu somente de projetos, usávamos como base, por conta do respeito ao BNCC, nós temos lá os mínimos E foi com essa conteúdos, escola só que projetos. o senhor... Todo ano um projeto. Essa escola, todo ano projetos novos. Projetos criados pelas crianças, pelos alunos e professores e pais. Os pais frequentavam conosco, pais frequentavam da reunião, toda reunião os pais frequentam. O aluno tem direito a frequentar a reunião. Ah, mas eu não quero incômodo. A democracia não pressupõe fazer o que quer, bagunça, interferência. Não, o pai não quer ir lá dar aula de matemática ou de português. Ele quer ir lá para saber como é que funciona o andamento. O que vocês querem para os filhos de vocês? Se eu não permito a presença deles, e eu não os convido, eles não estarão ali. Eles não me dão sugestão, não criticam. Agora, um aluno crítico, que eu quero que ele seja, a criticidade aguçada no ser humano, que é muito importante, essa competência, né, de olhar amplo. Eu não permito sequer que haja dentro da escola, então é incoerente. Eu quero uma proposta, mas eu não exerço essa proposta no equipamento. Eu exerço essa proposta no equipamento, eu terei como exemplo bom para que todos façam parte. Aí eu mostro para os alunos que é assim que funciona uma empresa, ou uma escola, ou qualquer instituição. É na base do trabalho em grupo. Ganhamos em 2004, portanto, 2 anos depois que essa escola comigo, na minha gestão, Sim. 2 anos depois, um projeto que iniciou no começo, que era reciclar, juntar lixo, vender lixo, saímos vendendo papéis e tal. Esse projeto foi sistematizado, estruturado, competimos, inscrevemos o projeto, ele foi para o MEC e lá, das 100 escolas que ganharam no Brasil todo, teve 1.000 e poucas escolas que se inscreveram, aí fomos também contemplados com esse primeiro prêmio Grupo Ciência, né, em 2004. Aí foi um boom, porque todos os outros projetos deu certo. A escola, todos os anos, viveu de projetos, desde projetos biblioteca virtual, projeto cinema, projeto música, projeto poesia, e vai embora, sempre com projeto. Todo ano, um grande projeto. Todos os professores trabalhavam nas suas temáticas diversas, pincelavam alguma coisa. Projeto leitura, desde o primeiro ao último ano que eu fiquei lá, aconteceu. Todos os dias, o aluno tem que ler um trechinho de alguma coisa, em todas as disciplinas. Porque eu tenho que estimular a leitura. Ah, eu tenho vergonha, mas é leitura, precisamos ler. Então, existem muitas coisas bonitas e boas e práticas que um gestor tem que fazer acontecer no seu equipamento. Aí ele é uma autoridade. Ele pode realmente exigir que todos trabalhem a função educação. Você tem dificuldade com projetos? Então vem aqui que aquela colega tem facilidade. Vamos trocar uma ideia, ela te ensina o que fazer. Então um ajuda o outro. O professor não trabalha isolado. Esse é o maior problema do professorado. Ele se sente muito isolado. Quando ele se sente isolado, é uma depressão trabalhar sozinho. Sim. É contraditório trabalhar sozinho num projeto público, num projeto socializante, não é? De troca de ideias. Quando ele tem uma equipe que o ajuda, por todos os problemas que ele vivencia, inclusive pessoais, inclusive financeiros, ele consegue ter prazer de estar lá com a equipe. Sim. E um dá a mão para o outro. Né? Mandamos o professor fazer cursos, incentivamos o professor a ler os livros didáticos, para finalizar. Os livros didáticos são muito limitados. São feitos por grupos, várias elites empresariais contratam pessoas para fazer dentro das temáticas. Hoje, da BNCC, por exemplo, desde 2017 para cá, ficou bem mais fechado na BNCC. É lei hoje federal, temos que cumprir, né? Sim. É bom essa estrutura no Brasil. O Brasil ele é um país continental. Sim. Você conseguir manter um padrão é importante, né? Só que a Constituição também garante que o padrão seja determinado, mas com alguns engajamentos da cultura regional. Sim. Nós temos que ter um padrão mínimo, mas com a possibilidade de enxertando
aquilo que é regional, sazonal, etc. Então, é muito bom que nós temos legislação suficiente para ajudar as escolas a terem qualidade, né? Temos bastante. Ocorre que, se num livro didático cita, por exemplo, algum autor que o professor não conhece, adquira aquele autor. Ele Sim. leva para casa, ele vai ler aquele autor, ele se atualiza dentro do livro didático. Ele não precisa fugir da temática, porque ele não conhece. Mas se ele não tem espaço, nem dinheiro, nem tempo, e muito menos apoio da gestão, naquele autor que está citando ali em história, por exemplo, tem um autor ali que nunca vi esse cara e está citado aqui. Como é que ele vai discutir com o aluno naquele ponto? Vai estudar! Então vai estudar. A escola tem que ter Não é? a condição de De comprar o entender livrinho para também, ele. fala, Olha, viu? tá aqui, Vamos, vamos. não é? É isso que acontece. E aconteceu há pouco tempo, há 2 Uhum. anos atrás, né? Perguntei ao professor. Tinha lá um texto que o autor era um autor falecido até há pouco tempo, né? E eu falei, professor, tá complicado, você está reclamando que está muito difícil para o aluno. Esse autor, você já leu? Wagner, não conheço. Hum. É professor de história. Não conheço esse autor. Sei, mas eu não conheço. Ele sabe o Uhum. nome do autor, mas nunca. hum, Cada escola pensa de um jeito, tem um currículo, cada formação tem. Eu falei, tá bom, então vamos adquirir o livro para você comprar. Para você ler. Pelo menos você lê o livro e vai dominar. Ah, mas se eu for fazer isso em todos os autores, numa reunião do HTPC, né, que a gente chama do horário pedagógico grupal, né, de grupo, nós fomos discutir quais os professores que não tinham, portanto, o conhecimento de todos os autores que esses livros didáticos estavam indicando para o aluno Uhum. pesquisar, para o aluno discutir. Quase todos. Então, não tive verba, não me autorizaram a comprar, por exemplo, os livros. É o sistema, né? Aí vem a APM e a APM É o acabou sistema, ajudando, né? acabamos comprando alguns livros, né? Mas é essa gestão. A dificuldade é essa. Acho que dá uma freada para você. Eu vou ter que finalizar. Acabou. Ei, Luqui. Hum, Eu queria que o senhor deixasse uma Você mensagem. viu que eu não. Não é gravando agora, né? Oi? Você viu que eu não citei muitas coisas que. Sim, sim. Eu entendi Porque não dava para entrar mesmo. Meu medo era entrar em outras Sim, áreas que não. eu entendi tudo que o senhor. Eu quero que o senhor deixe uma mensagem para os para quem sonha em ser diretor, em gerir um departamento de educação. Como eu disse, nesse. Daí eu vou deixar, Tá. e já vou deixar um beijo até semana que vem. Deixa a mensagem. É difícil a gente resumir sonhos, né? Alguma mensagem. Mas eu penso que se nós investirmos na educação, não gastar na educação. Educação não é gasto, é investimento. Investimento. Todo mundo quer ter uma poupancinha, vai investindo e entende isso porque o dinheiro está no banco. Daqui 10 anos você tem um valor agregado bem, bem bom. Se eu não fizer isso com as crianças, eu não investir na educação, uma educação de qualidade, onde os gestores possam, de verdade, também serem qualificados, também reciclar, discutirem a questão das potencialidades, da formação do próprio currículo, da discussão do enriquecimento do próprio currículo, dentro das necessidades daquela escola, daquele bairro, daquela cidade, não é? Sim. Incluindo coisas que falta educação, por exemplo, sobre o desenvolvimento rural, sobre questões agrárias. Sim. Nós temos uma região, 60% é agricultor, não está no currículo discutir, né? Desenvolvimento agrícola, Sim. né? A própria agricultura familiar, Sim. agronegócio, né, que não é inimigo, ao contrário, nós estamos para o agro. O Brasil é agroexportador, o Brasil é um grande agroexportador. Parece que existe uma briga
ela é ideológica, ela não é real. Para nós da educação, ela tem que ser apenas colocada em público para que o público conheça bem quais são os nossos lugares, o que podemos fazer para que esse Brasil cresça, para que a gente construa um Brasil, primeiro, justo, porque todo mundo está bem enquadrado, bem qualificado, porque quanto mais eu qualificar, quanto mais eu investir na educação, muito mais mão de obra qualificada eu vou ter. Todos se beneficiam com uma mão de obra de qualidade. Nós vemos aí a desqualificação da mão de obra, a violência por conta do pregar ódio, pregar violência. Então, nós estamos... Se eu ouvi de uma pessoa importante que se eu armo as palavras, eu armo a pessoa. Se eu desarmo as palavras, eu desarmo as pessoas, né? E para o gestor, não existe ninguém que consiga administrar sozinho. Essa função não pode ser solitária, ela tem que ser participativa. Para mim é a chave, né? Foi para mim, eu acho que deve ser... Eu experimentei os teóricos da educação, grandes autores maravilhosos, e a gente percebeu que funciona assim, funciona bem, tem bons resultados. Nossa escola estava muito abaixo dos níveis, né, exigidos por uma Secretaria de Estado e passou a ser elevada em termos de resultados pelo Saresp, pelo IDEB, e dá para perceber isso pelos anais da escola, né, que a gente já passou. Então, eu espero que haja uma cooperação entre os colegas, mais troca de experiência, mais troca de ideias e uma recomposição daquilo que vocacionalmente é nosso papel, né, de educadores, né? Salvar essa questão da educação é muito mais importante do que salvar qualquer outra estrutura sociopolítica, religiosa, e, enfim. Olha, então Obrigado. eu vou deixar a dica para você que está assistindo. Doutor Wagner Impizier. Professor Wagner. Não, para mim já é doutor PhD. Eu acredito que essa sabedoria só vai somar. Essa gestão, né? No seu micromundo, no seu médio micro, e no macro. A gente só faz a diferença no grande se a gente começa pequenininho perto onde a gente está, né? Então eu estou falando para o povo daqui, da nossa cidade, que eu gostaria de vê-la. Muito obrigado. Mas acho que a nossa conversa não terminou. Terminou hoje. Quero agradecer a todos, mas eu acho que nós vamos ter que voltar outro dia para continuar, que eu queria falar um monte mais coisas. Outras coisinhas, tá bom. Muito É um obrigada. prazer, muito Sucesso obrigada. a vocês, saúde para vocês. Para nós. E que Deus abençoe a todos nós, né? Um beijo para a família. Na sabedoria que temos bastante. Nossa Senhora. Obrigada, um beijo. Entra no ar o Podfran. Gente interessante sempre vem. Histórias que prendem a atenção. Conversas que tocam o coração. Cada história é única ali. Francine traz tudo só pra ti. Curiosidades pra aprender. Com as celebridades te surpreender. Podfran, história de vida. Podfran, acontecimentos. Podfran no YouTube.